Bom, nós aqui outra vez. Vamos trabalhar agora com vocês em geografia. Beleza, pessoal? Cujo tema que vamos trabalhar agora é os grandes complexos climáticos e botânicos do território brasileiro. Vamos falar sobre clima, certo? Mas antes de tudo, antes de falar quais são os diversos climas, qual é a diversidade climática no território brasileiro, que eu digo diversidade porque são vários climas devido às características continentais do nosso país. Óbvio que há uma preponderância de um clima em uma grande parte do território brasileiro. Não é à toa que nós somos conhecidos como um país tropical, né? A música, não é isso? Então, pessoal, a gente vai passar para vocês essas informações, ok? Mas, antes de tudo, vamos tirar uma dúvida que a gente percebe na grande maioria, que é saber o que é clima e diferenciar clima de tempo, que é uma confusão comum que fazemos, né, sempre sobre clima e tempo. Ah, hoje o clima está ótimo, hoje o tempo está maravilhoso, hoje a gente sempre ouve as pessoas falarem assim dessa forma, né? Mas vamos diferenciar para a gente já aprender essa diferença, né? Saber o que é clima e o que é tempo, qual a diferença entre um e outro, beleza? É simples. O que é um clima? É uma sucessão habitual do tempo, quer dizer, é habitual porque ele, durante muito tempo, ocorre daquela forma, certo? O clima, ele não ocorre, ele não muda de um dia para o outro, certo? Ele é habitual porque é, essa, essa, essa forma, essa variação, certo? Se é quente, vamos dar um exemplo aqui, nosso clima. Nossa região, ela é quente, com poucas chuvas. Mas a gente percebe isso aí há anos. Isso é perceptível há anos, certo? Não muda de um dia para o outro, porque é algo habitual. Então, o clima é uma sucessão habitual do tempo, certo? Tempo, por sua vez, são condições momentâneas da atmosfera em uma região. Digamos, se acorda um dia, está quente, o céu está limpo, sem nuvens nebulosas. Então ali o dia, né? Ah, hoje o tempo hoje está ensolarado. No outro dia você acorda e está nublado e frio. O dia hoje está frio. Então, tempo é isso. É uma condição momentânea da atmosfera em uma região. É o que ocorre, então ele vai variando. No mesmo dia pode há uma variação de tempo. Você acorda, está frio, com algumas nuvens chuvosas, e à tarde está calor e céu limpo. Então, o tempo ele é momentâneo. E o clima é uma sucessão habitual dessas modificações, certo? Para determinar um clima é necessário o acompanhamento do tempo em um período, olha aí, de 30 anos normalmente, certo? Você vai perceber que aquela variação, certo? Aquela variação do tempo ali ocorre durante 30 anos, volto a dizer, não é de um dia para o outro. Então, clima é a sucessão habitual do tempo. E tempo é a condição momentânea da atmosfera em uma região. E ele varia, né? Pode variar durante 24 horas, tranquilamente. Beleza? Tempo e suas variações. A gente falou aqui, né, sobre as variações. O tempo pode ser chuvoso, frio, nublado, ensolarado. Aqui tem nossa caatinga, né? A caatinga, certo? E aqui nós vamos passar para os principais tipos de clima do Brasil. São esses: tropical e suas subdivisões, não é isso?
o equatorial e o subtropical, certo? A energia do Sol direciona o clima pela influência dos fatores climáticos e fenômenos que ocorrem na atmosfera. Então a gente vai passar para vocês agora quais são esses fatores climáticos. Pronto. Um dos fatores do clima é a latitude, certo? A latitude, ela é o quê? A distância do Trópico do Equador, a latitude ela pode ser norte ou sul, 90 graus norte ou 90 graus sul, certo? O trópico não, perdoe, a linha do Equador, perdoe, ela é latitude zero, então ela varia norte, 90 graus norte e 90 graus sul. Vamos fazer uma leitura aqui para a gente verificar sobre a latitude. O Brasil situa-se em áreas tropicais. A grande parte do território brasileiro é em áreas tropicais. A maior parte entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. As temperaturas médias são elevadas, entre 20 e 25 graus centígrados. No sul, as temperaturas médias anuais são mais baixas, né? Quanto mais próximo dos polos, mais fria é a temperatura. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é a temperatura. No sul, as temperaturas médias anuais são mais baixas, em torno de 18,6 graus centígrados. Aí a gente tem como exemplo aqui, né, Gramado, no sul, e Petrolina, na latitude norte, na latitude 9 graus 23 minutos e 56 segundos ao sul. Temperatura média de 28 graus centígrados, certo? E a temperatura média no Gramado, no Rio Grande do Sul, em torno de 20 graus centígrados. Aí é média, porque às vezes tem dias que pode estar acima de 30, pode estar abaixo de 30, então a média, certo? Que é calculada durante os 12 meses, aqui em Petrolina são 28 graus centígrados. O que é altitude? Altitude é altura, de certa forma. Altitude, mas ela é a altura medida de quê? Tendo como base o nível do mar, certo? Isso é altitude. Então, vamos fazer essa leitura aqui. Altitude é a altura de uma região como base no nível do mar. Atua de maneira preponderante na determinação do clima de algumas regiões brasileiras, visto que a 4 metros do nível do mar, como Recife, a média térmica anual é de 26,4. Por sua vez, em Triunfo, situada a 1.004 metros de altitude a nível do mar, a média térmica vai para 18 graus. Quanto maior a altitude, certo? Diminui a média, certo? 0,5 graus a cada 100 metros de altitude. Então, quanto maior a altitude, mais frio fica, certo? Então, se você está no nível do mar, vai ter influência, certo? Mas quanto maior a altitude, mais frio fica, beleza? Aqui é um outro que é a continentalidade ou maritimidade, que corresponde a maior proximidade ou afastamento em relação às grandes massas oceânicas. Trocando em miúdos, é a questão de você estar próximo ou mais distante do mar, certo? Então, esse também é um elemento que influencia na questão climática. A gente vai dar outro exemplo aqui, como a capital e Petrolina. Em áreas próximas ao mar, a variação é menor e ocorrem precipitações menores, precipitações maiores, certo? Precipitações são o quê? Chuvas mais constantes, ventos constantes e a evaporação do oceano. Diferente das áreas continentais afastadas do mar, certo? Como no caso Petrolina. Vamos passar aqui. Veja o exemplo de Recife, está dizendo aqui, situado junto ao mar com 4 metros de altitude, que apresenta uma amplitude térmica anual de apenas 2 graus. Por sua vez, Petrolina, que já é distante e afastada, 756 quilômetros do oceano,
em uma altitude maior do que Recife, né, isso tem 376 metros de altitude a nível do mar, apresenta uma amplitude térmica anual de 8 graus centígrados. Que são os elementos do clima? Que dá definição de quais são os elementos de clima, né? São características físicas que a atmosfera possui em uma determinada região da superfície terrestre. São quais os elementos? A temperatura, não é isso? Que a gente vai estar dando a definição aqui, é a quantidade de calor existente na atmosfera, que a gente percebe, é perceptível principalmente na nossa região, ou é o grau de agitação de moléculas da atmosfera. Mas vamos definir de forma simples, temperatura é a quantidade de calor existente na atmosfera. Ponto. Umidade do ar, por sua vez, é a quantidade de vapor de água na atmosfera, certo? A gente percebe também ao respirar quando o clima está mais seco. Está mais seco que a umidade está baixa, certo? Aí são onde surgem os problemas respiratórios e tal. A pressão atmosférica, conforme a altitude e temperatura, o peso aumenta ou diminui, conforme a atmosfera do lugar. Precipitação, ok, a chuva, o granizo, a neve, a geada, o orvalho, isso aí é o que se definido como precipitação. E massas de ar, não é isso? O Brasil sofre a influência direta de 5 massas de ar, 2 equatoriais e tropicais e uma subpolar. Nós vamos passar especificamente para o clima e a vegetação do Brasil. A gente tem que falar o seguinte, antes de fazer essa leitura desse slide aqui, a gente vai ver o seguinte, que um depende do outro, certo? Tem certos, digamos, vamos dar um exemplo aqui a nossa região. Tem plantas, tem a vegetação daqui da nossa região a caatinga. Tem plantas que só nascem aqui, que são só da caatinga, você não encontra vegetação aqui, alguns tipos de vegetação aqui na região norte do Brasil, porque o clima é diferente, certo? Então vamos aqui. Na natureza, todos os elementos são interdependentes, certo? Então, um depende do outro, como eu acabei de falar. Há uma dependência mútua, ou são interdependentes. Devemos entender que a temperatura e a umidade, né, o calor e a quantidade de água, né, de moléculas de água no ar, né, influenciam as características de sua vegetação. Algumas espécies vegetais se desenvolvem somente em áreas de clima quente e úmido, como vamos falar no clima equatorial lá na região da Amazônia, na floresta amazônica, enquanto outras só ocorrem em áreas de clima quente e seco, que é o nosso caso aqui, né, com a nossa vegetação, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a caatinga. A vegetação, por sua vez, interfere no clima por meio da evapotranspiração, transportando umidade da superfície terrestre para as camadas mais elevadas da atmosfera. Então, uma depende da outra. Como eu disse aqui no início, há uma interdependência. Aqui alguns pontos em relação à questão climatológica no Brasil, não é isso? O Brasil ocupa uma área de cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Desse total, cerca de 90% está localizada entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Aqui o Brasil, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Então, você percebe aqui que quanto mais alaranjado, mais quente. Aqui temos aqui em Fahrenheit, que é uma forma também de medição, e graus Celsius, né? Centígrados, como queiram, certo? Então aqui, na região dos polos, quanto mais para azul, e roxo, não é isso? Mais frio aqui, nas regiões dos polos. Aqui nós temos aqui o clima temperado, aqui nós temos o continente africano também, mais alaranjado e, portanto, mais alaranjado e quente, e, portanto, né, mais alaranjado, mais amarelo, alaranjado para vermelho, então, portanto, mais quente. Eu falei a vocês, quanto mais próximo dessa linha aqui, a linha do Equador, mais quente, certo? Algumas características dos climas brasileiros estão presentes em grande parte do território. Como eu falei para vocês, o clima preponderante, não o único, prestem atenção.
É o clima preponderante, porque ele está em grande parte do território brasileiro, é o tropical. Mas temos várias subdivisões do clima, várias não, temos algumas subdivisões do clima tropical, certo? Então, a característica principal é o quê? Temperatura média elevada, muita chuva durante o ano e formações vegetais típicas, como florestas equatoriais e diversas formas tropicais, como cerrado, a caatinga e outros que veremos em detalhes. Isso não quer dizer que o clima e vegetação do Brasil sejam uniformes, de jeito algum, que eu já falei para vocês. Olha aqui, olhe o tamanho, não, isso aqui, não, tudo isso aqui é a América do Sul, o Brasil, mais ou menos isso aqui, ó, certo? Então, devido a seu tamanho, a sua extensão, a, são vários aspectos que levam ao Brasil ter essa diversidade climática. Aqui nós temos aqui o nosso território brasileiro com as variações climáticas. Nós temos aqui o clima equatorial, mas na região norte, certo? Ó, há climas de transições aqui, o clima tropical aparece aqui, equatorial, perdão, aqui, e mais nessa área aqui, ó, são climas de transição. O tropical úmido, tropical, savanas, olhe como o tropical, como eu falei a vocês, ele é mais preponderante no território brasileiro, perdoe-me, continente é grande, né? Dimensões continentais, como a gente fala, né? O tropical, o semiárido, que é na nossa região, digamos aqui, né? Isso, na região nordeste, ele apresenta aqui, ele é maior. Óbvio que não toda a região nordeste, mas o semiárido, ele é, né, extenso aqui. O árido, o tropical de altitude, olha aqui, ele, ó, mais na região sudeste, o subtropical oceânico e o subtropical continental na região sul, certo? Não à toa que são essas áreas, que são as áreas que elas possuem um clima com as temperaturas mais baixas do território brasileiro, beleza? Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São as variações dos climas do território brasileiro. Os complexos climáticos e botânicos, certo? Que nós temos aqui a área relacionada à questão das vegetações. Florestas tropicais, tá em inglês a gente vê aqui, ó. Aqui nossa área aqui, ó. A caatinga, né? Toda a região aqui é a vegetação de caatinga. Aqui nós tínhamos no início a Mata Atlântica, que agora são alguns pontos, certo? Aqui nós temos aqui, ó, o Cerrado. Isso a gente percebe, é mais perceptível, ó. Beleza? Vamos falar de alguns climas. Vamos priorizar aqui a nossa região, né? Temos que saber um pouco mais a fundo nossa região. Alguns pontos interessantes sobre. Nosso clima é o tropical semiárido, certo? É o famoso semiárido nordestino. Algumas características. Estende-se do sertão do Nordeste até o norte de Minas Gerais. Aqui a gente volta, ó. Essa área aqui, ó. Do sertão do Nordeste até alguns pontos aqui do norte das Minas Gerais. Massa quente e seca. Chuvas escassas e irregulares, quer dizer, chove-se pouco durante o ano. Em alguns pontos quase não chove, certo? E as temperaturas são altas, né? A massa quente e seca. Menos de 700 milímetros anuais, a menor média do país. É onde se chove menos no país. Além de chover menos, são chuvas esparsas, né? Irregulares, esparsas em locais. Chove-se ali, chove-se aqui, mas não tem uma uniformidade. Concentram-se em 3 meses ao ano, no verão. Ocorre de não chover por período de 1 ou mais anos, ocasionando as conhecidas secas. É isso? Não é à toa que sempre se fala assim da indústria das secas no Nordeste, né?
Então, são temperaturas altas acima de 25 graus Celsius ao ano, de 25 graus centígrados ao ano. Isso é explicado pela circulação das massas de ar que ficam secas devido ao relevo da região do Borborema, que quer dizer terra infértil, estéril. A massa de ar, a região do Planalto do Borborema, não é isso? Interfere nessa questão do clima na nossa região. Nas altitudes ocorrem as chuvas de relevos ou orográficas. Nos locais mais altos ocorrem as chuvas de relevo orográfico, que formam ilhas verdes no meio da caatinga. Que os brejos, algumas áreas aí que você vai perceber que nem tem a noção que estamos no Nordeste. Se você for ali para aqui, Garanhuns, aqui em Pernambuco, você vai perceber, você não tem a percepção que você está numa área semiárida, na região do semiárido nordestino, certo? Devido a essa situação aqui. Nossa vegetação. Pronto, a gente percebe aqui a vegetação no tempo seco, né? Cinza, e aqui, ao chover, ela fica verdejante como todo e qualquer, não é isso? A chamada mata branca, não é isso? Então vamos aqui, caatinga, vegetação do semiárido, significa mata branca na língua tupi, devido à aparência da mata durante a seca, né? Ó, acinzentada, seca. Plantas, as características de plantas xerófitas adaptadas à aridez, com espinhos retorcidas e com cascas grossas para armazenar água, perdoe-me, cactáceas, como o xique-xique, mandacaru e o faveiro. Os arbustos e as pequenas árvores, como o juazeiro, a aroeira e a baraúna, perdem suas folhas na estação seca, são caducifólias. Então, pessoal, a gente aqui já percebe, aqui nós temos um link, quando vocês podem depois, se quiserem aprofundar-se um pouco mais, né, sobre a vegetação da caatinga, certo? Então, a principal característica, a gente falou antes que o clima interfere na questão da vegetação e que tem vegetações que você não encontra em outros climas. Então aqui, essas vegetações aqui você só vai encontrar na caatinga, certo? Devido àquela influência que eu lhe falei, do clima na vegetação. Outro tipo de clima, tropical de altitude, abrange a região sudeste, tem influência da massa tropical atlântica. Quais são as características? Verões amenos e chuvosos, todo verão chove, todo início de ano chove, certo? Na região sudeste, a gente percebe isso aí você pode perceber anualmente, ao ligar os noticiários, todo verão, né? Que são ali de início de ano, de dezembro, de janeiro ali, você percebe já quando já iniciam o quê? Os problemas devido à chuva, né? Depende da falta de estrutura de cada cidade e tal, você percebe isso, mas a característica principal é isso aí. Verões amenos e chuvosos, invernos mais frios e secos do que o tropical continental, com índice acima de 1.700 milímetros ao ano de chuva. Vamos fazer aqui um comparativo. 1.700 milímetros. Vamos voltar aqui para a nossa região, 700 milímetros e de forma espaçada, né? No inverno ocorrem as baixas temperaturas devido à atuação dessa massa de ar aqui, com a média térmica em torno de 18 graus centígrados. Qual o tipo de vegetação? A vegetação do clima tropical de altitude predomina no cerrado de seca prolongada. Nas áreas litorâneas predomina a floresta tropical. Hoje restam apenas 5% de sua área original em função da ação antrópica da região, na ação do homem, desde o início da colonização. Né? A famosa Mata Atlântica, que é na litorânea aqui, quando chegaram aqui os portugueses no início da colonização, né, começaram a desmatar e foi desmatando, e restam apenas 5% dessa área original. Aqui tem alguns exemplos, né? A vegetação dos climas de altitude, né? E só o cerradinho e tal. Subtropical úmido, localizado ao sul do Trópico de Capricórnio, provocando chuvas abundantes, principalmente no verão, que é bem quente.
No inverno, atua a frente polar, originando as chuvas frontais pelo encontro da massa de ar quente e a massa fria, às vezes com geada e neve, devido à grande condensação de água na atmosférica. O índice anual de chuva é superior a 1.500 milímetros ao ano, com temperaturas médias entre 14 e 20 graus. As chuvas são bem distribuídas, apresentando várias temperaturas entre verão e inverno, e as 4 estações estão bem definidas, que não é o nosso caso aqui. A gente não percebe as 4 estações, a gente estuda as 4 estações, né, e suas características, mas não é perceptível para a gente aqui, que não é o caso aqui, onde existe o clima subtropical úmido. Aqui, olha aqui, a vegetação do clima subtropical úmido, a Mata Atlântica, é uma formação florestal de diversas espécies, como jatobá, jacarandá, jequitibá, pau-brasil, etc., né? Desenvolve-se em terras altas do leste e áreas do difícil acesso, como a Serra do Mar. Aqui, ó, aquela informação de 5% de sua área original, pela ação antrópica, quer dizer, antrópica que é a ação do homem, do ser humano. Mata das araucárias, mata das araucárias, a vegetação do clima subtropical úmido, formação de floresta de pinheiro, associada à congonheira, né? Resta um ciclo de 33% pelo motivo da Mata Atlântica, né? A ação do homem. Aqui, ó, a vegetação dos campos, formações herbáceas de gramíneas rasteiras, onde predominam vários tipos de capim, não é isso? Tem aqui. São excelentes pastagens, recobrindo os pampas, né? Estende-se até a Argentina e Uruguai. São os famosos pampas gaúchos, não é isso? Clima equatorial é o clima da Amazônia, deriva de Amazonas, mulheres guerreiras, não é isso? Tem aqui. Bom, é a mais rica bacia hidrográfica mundial, não é isso? Lá no Amazonas. A influência da massa no litoral, no inverno a frente fria leva uma friagem até o sul e sudeste da região. As médias térmicas, deixa eu voltar. As médias térmicas mensais variam de 25 graus a 28 graus, ocorrendo baixa amplitude térmica. O índice de chuva é de 1.500 a 2.500 milímetros por ano, com curto período de seca. É onde a área de floresta, certo? Onde ocorre uma abundância, né, de período chuvoso. A vegetação do clima equatorial, nessa área aqui da floresta amazônica, ao norte do Brasil, certo? Abrange 45 a 50% da área do país. Trata-se de uma vegetação internacional, que aí a questão da Amazônia estende-se por terra de países vizinhos, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Equador, Peru, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Estando 60% dessa floresta em terras brasileiras, 13% no Peru e o restante, 23%, em terras dos demais vizinhos, certo? Então, a principal vegetação do clima equatorial, certo? Com essa característica aqui, ó. Médias térmicas mensais variam de 25 a 28 graus, né? Isso, quente e chuvoso. Quente e chuvoso, certo? É o clima equatorial. E temos como principal elemento a floresta amazônica, certo? Aqui são algumas características, né? São dos tipos de vegetação, não é isso? Latifoliada, com folhas largas, heterogênea e perene, é densa e intricada. Temos aqui as matas de igapó, temos aqui a Vitória Régia, certo? Os mangues, aqui são as matas de igapó. Cacaueiro, seringueira, isso. Mata da Várzea, onde temos o que? Inundações periódicas, solos alagados são comuns, árvores de grande porte, como o cacaueiro e a seringueira e a sumaúma, que não aparece aqui. E também é outro exemplo de vegetação, ó, mata de terra firme ou caetê. Abrange a maior parte da floresta, áreas não afetadas pelas inundações dos rios, nas áreas de altitudes mais elevadas. Possui plantas de maior porte e a junção de sua copa dificulta a entrada da luz solar. Quando a gente fala em floresta amazônica, que vem a ideia da gente é sempre esse tipo de floresta aí, não é isso? Mata de terra firme. Porque, como se fala aqui, abrange a maior parte da floresta. Temos o que? Como voltamos,
temos a mata de várzea, não é isso? Ó, a de igapó, onde são as áreas que sofrem a influência da chuva, né, das cheias, né? E temos essa aqui, ó, a mata de terra firme. São exemplos. O clima tropical típico, que abrange, né, a maior parte da nossa área aqui, abrange Minas Gerais, Goiás, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, trechos da Bahia, do Maranhão, Piauí e do Ceará, certo? Durante o verão é dominado pelas massas equatoriais, que provoca chuvas frequentes. No inverno há um recuo que se limita à Amazônia e ocorre a penetração da massa tropical atlântica. Às vezes há também penetração de frentes polar que provocam uma ligeira redução da temperatura. A vegetação do clima tropical, típico continental, é a vegetação mista, plantas de médio porte, misturadas com gramíneas. Essa área aqui é da região central, o Cerrado. Considera-se como uma savana pelos solos relativamente pobres. Cerca de 45% foi destruído devido à expansão da agropecuária, da soja e da criação de animais. Principalmente nessa área central aqui, do Mato Grosso do Sul, ó, Goiás, aqui principalmente, ó, essa área central do Brasil, que é o Cerrado, é a vegetação típica. O Cerrado é cortado por três das maiores bacias hidrográficas, Tocantins, Araguaia, São Francisco e Patina, o que favorece a manutenção de uma biodiversidade surpreendente. Estima-se que sua flora possua 10.000 espécies de plantas diferentes, muitas das quais são usadas na produção de cortiças, fibras, óleos, artesanato, etc, etc. O litorâneo úmido. Do litoral do sudeste até o nordeste, influenciado pela massa tropical atlântica, abrange a faixa próxima ao litoral. É a faixa que vai do litoral, né, pega do nordeste, certo? Até o sudeste ali, pela parte costeira das terras brasileiras, com temperatura de 18 a 25 graus centígrados e médias pluviométricas entre 1.500 e 200 milímetros ao ano. É um clima menos úmido que o equatorial, o que se apresenta na região norte do Brasil, certo? Na região norte do Brasil é mais úmido e quente, certo? Aqui nós temos aqui as vegetações, são os manguezais, né? Essa vegetação litorânea do clima litorâneo, localiza-se na transição do domínio dos mares e dos morros florestados com a linha costeira. Ó, nessa área aqui que eu falei a vocês, ó, nessa área costeira aqui, ó, certo? O nome já diz, clima litorâneo, ó, litorâneo úmido. Essa área aqui, a gente percebe aqui no mapa, ó, vai aqui do norte, região norte, nordeste aqui, ó, certo? Aqui nós temos o famoso Pantanal, que é a vegetação de transitão, aparece com faixas situadas entre dois domínios e possui características de ambos, ou então apresenta um aspecto muito distinto dos observados ao redor. É uma grande planície recoberta por um mosaico de vegetação com trechos de cerrado, campos e florestas tropicais. Por isso que diz aqui, ó, vegetação de transição. Tem aspectos tanto do cerrado como das florestas tropicais e dos campos. Essa região aqui, Mato Grosso do Sul, a Mata dos Cocais, que também é outra vegetação de transição ali entre o domínio das Caatingas e o Amazônico. Você vai perceber isso aí mais na região uma parte do Maranhão, Pará, certo? Sua vegetação específica ocupa terras da sub-região nordestina denominada Meio Norte, que é também conhecida como Mata dos Cocais, e está associada tanto ao clima equatorial, que aparece no oeste do Maranhão, olha aqui, quanto ao tropical semiárido do Piauí. Essa floresta é constituída exclusivamente por espécies de palmeiras, né? Ó, que a gente tem exemplos, né, da carnaúba e o babaçu. Pronto. Aqui a gente já emenda com nossa atividade, né, que é esse diagnóstico de conhecimento. Então, aqui você vai, através da leitura desse slide, certo? Você vai responder essas questões, beleza? Qualquer dúvida, vocês sabem como entrar em contato. Beleza, minha galera? Então a gente termina
esse resumo.